Devocional Fé e Luz. Um programa para você ouvir mensagens e músicas que tocam no seu coração. Programa Devocional Fé e Luz. Apresentação: Vanessa de Paula. Bom dia a todos os ouvintes da Porteira Rádio Web, aqueles que nos ouvem pelo aplicativo, pelo site, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos, graça e paz. Nesta manhã nós estamos recebendo o pastor Celso Enoque, conhecido como Theo, né? Todo mundo conhece como Theo. Então vamos chamá-lo. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quer falar alguma coisa? É legal, é a primeira vez aí que nós estamos aí junto com a Vanessa aqui. A Vanessa é nossa irmã em Cristo há tempo, já conheço a Vanessa, e recebi esse convite para estar compartilhando um pouco da Palavra de Deus, né? Como diz, meu nome é Celso Enoque, mas todo mundo me conhece como Theo, né? Que Deus possa, esta manhã, falar conosco através da sua Palavra. E de qual igreja o senhor é, pastor? Eu congrego ali na comunidade evangélica de Ouro Fino, né? Quais são os horários e os cultos? Nós estamos tendo 2 cultos assim que tem sido muito bênção. Na sexta-feira, 8 horas da noite, é um culto de oração, proclamação da palavra, onde nós temos um momento realmente assim de buscar a Deus, de louvar a Deus, um momento voltado à oração, né? Tem sido uma bênção, né? E temos um domingo à noite, um culto às 7 horas da noite. Por enquanto nós estamos querendo recomeçar o de manhã, mas nós estamos tendo só um culto de noite, das 7 até às 9 horas. Tem sido um culto mesmo assim, profético, um culto abençoado. Deus tem se manifestado. Uns 2 dias assim. E temos outras reuniões que nós fazemos assim, tipo reunião na Casa do Leiro, algumas reuniões, mas esse culto mesmo da igreja são esses 2, sexta e domingo. Então, se você gostaria de conhecer a igreja do pastor Theo, vamos colocar o Theo, né? E você é bem-vindo também, tá bom? Assim como o pessoal sabe onde que é a comunidade, sim, né? Na Marechal Deodoro, atrás ali tem a Cláudia, né? 99, é a rua paralela, é bem pertinho, a primeira igreja ali à esquerda. Tem, acho que ali só tem um salão onde nós reunimos ali, é bem fácil. Tá certo. Tá? Então, vamos ouvir agora, antes da gente ouvir um louvor, eu peço então, pastor, faz uma oração inicial para nós, Amém. Por favor. Amém? Vamos orar? Amém. Ó Deus, nós estamos aqui e queremos, a Deus, mais uma vez glorificar o Teu nome. Queremos pedir, ó Deus, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida, a vida da Vanessa, esse momento. Use cada ouvinte, cada pessoa, Deus, para entender, compreender, ó Deus, a largura, o comprimento, a profundidade do Teu amor, e que cada um de nós venhamos ser edificado pela palavra do Senhor, que cada um de nós venhamos ser, ó Deus, pessoas abençoadas, porque o Senhor nos abençoa em todas as áreas, e nós queremos pedir aqui a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nessa manhã. Nós oramos desde já agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando que o nosso tema de hoje é Deus me ama. Então Deus te ama também. Vamos ouvir o louvor com a Mariana Valadão. Deus me ama.
Rádio Web está apresentando o programa Devocional Fé e Luz, na apresentação de Vanessa de Paula. Neste momento, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se você tem em casa aí uma Bíblia ou no seu celular um aplicativo, abra comigo. A leitura bíblica desta manhã é João 14, 21. Eu vou repetir. João 14, 21. Vamos ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glorioso, né? Muito bom. Que lindo, né? Saber que o nosso Pai nos ama. E para isso, gente, olha como que realmente, quem entregaria o seu filho numa cruz, né? Com certeza. Somente Ele mesmo para morrer por nós, né? Por amor, foi tudo por amor a nós. E esse tema é muito forte, né, pastor? Com certeza. É muito É forte. algo maravilhoso. É. Vamos agora ouvir o louvor do Diante do Trono, Me Ama. É, tremendo. Realmente. Esse verso mexeu comigo. Só lá. Entendi. Se a imagem continua, a imagem do Face continua.
momento agora a palavra de Deus com o pastor Celso, que o Senhor possa usar a vida do pastor para falar aos nossos corações, que você esteja com o coração aberto nesta manhã, porque Deus te ama muito e Ele tem algo especial guardado agora para você, para te entregar, e que você que está aí nos ouvindo seja transformado, que a sua vida seja abençoada através da palavra de Deus. Pastor, Amém. A palavra está contigo. Amém. Realmente nós temos esse entendimento e devemos dar uma resposta a isso. Deus tem falado comigo muito sobre a resposta daquilo que Jesus fez por nós numa cruz, aquele ato maravilhoso. Eu quero até introduzir aqui o que eu quero falar, usando um versículo muito conhecido de todos nós, que está lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que este amor de Deus que Deus falou no meu coração não é apenas um amor de sentimento, mas foi um amor de doação, um momento que Deus assim teve uma atitude, né? Nós sabemos que o pecado veio ao mundo por um homem, né, Adão, e por causa do pecado veio a morte, veio a destruição, porque as pessoas falam: mas Deus ama o mundo, porque tanto problema existe no mundo, né? Porque existe tantas mortes, tantas doenças, tantas guerras, tantas injustiças. Por que tudo isso? Por causa do pecado. Mas a palavra de Deus fala que por causa de um homem, Adão, né, veio o pecado ao mundo, mas por um homem veio a regeneração, veio aquilo que foi destruído pelo pecado. Houve um conserto para um homem, e esse amor que Deus amou o mundo, né? Mesmo o homem tendo errado, o pecado, ele teve uma ação que mudou as nossas vidas e mudou a vida da humanidade, porque ele decidiu doar aquilo que ele tinha de melhor, o seu filho. A palavra de Deus fala que se nós fosse morrer por alguém bom, até talvez valeria a pena, mas ele amou nós sendo pecadores. Nós estávamos destinados ao inferno, nosso destino era o inferno, mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez algo, Ele deu o seu Filho, e Deus nos ama e tem um plano nas nossas vidas, o plano de nos resgatar do engano, do pecado, que nos leva à morte eterna. E Deus ama tanto que Ele fala assim: eu quero fazer algo para arrumar, para consertar tudo que foi destruído por causa de um erro, por causa de um homem. Veio a injustiça na terra, veio o pecado, algo que separou o homem de Deus, mas Cristo, Ele veio para nos dar vida, e a vida em abundância. Eu acho muito interessante que se nós vivermos uma vida de obediência, dentro da sua presença, que é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, Deus quer nos resgatar do engano do pecado, que tenazmente nos assedia. Existe algo que está no ser humano, mas que traz uma separação de nós para com Deus. Mas Deus, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Todos nós falhamos, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Ele prova o seu amor, que Ele tem enviado o seu Filho para morrer numa cruz por nós pecadores. Está lá em Romanos 5:8. Eu estou dando essa introdução aqui rapidamente, nosso tempo é curto, mas para falar algo que Deus falou no meu coração, que está lá. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Lucas, se você tem a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 15, também uma parábola muito conhecida de todos nós, uma passagem maravilhosa, com muitos ensinamentos, que essas parábolas que Jesus fala, ali a partir do versículo 15, que fala que todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir, mas os fariseus e os escribas os criticavam, dizendo: este recebe pecadores, como
e come com eles. Mas a partir do versículo 11, Jesus vai ali e conta algumas parábolas, a parábola da ovelha perdida, né? Que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Conta a parábola das dracmas perdidas, mas no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 15, ele disse assim, eu quero ler uma passagem aqui, não vou ler ele todo, mas para a gente entendermos aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-nos a parte dos bens que me cabem, por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu país, ao seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Até aqui, até o 24. Eu quero falar algo para os irmãos que estão nos ouvindo, algo que Deus colocou no meu coração muito forte, que Deus, Ele nos ama ao ponto de ir atrás de nós, como Ele fez com as ovelhas perdidas. Ele deixou as 99 e foi atrás daqueles que estavam perdidos. Mas é interessante que na parábola do filho pródigo, esse filho mais moço, ele desperdiçou algo muito importante naquele momento, que era a presença do pai. Ele deixou a presença do pai por causa das coisas que o pai tinha. E algo que Deus falou muito ao meu coração, que existe um engano pairando sobre algumas pessoas, não sobre todas, sobre a questão de ir até Deus, porque Deus me ama, mas não por causa daquilo que Deus é, porque aqui o pai, na parábola, representa Deus, e os filhos somos nós, né? E Jesus conta essa parábola porque justamente ele começou a falar ali, né, para aquelas duas tipos de pessoas que chegou no versículo 15, que todos os publicanos e pecadores aproximavam para ouvir de Jesus. Então ele começou a falar isso, mas os escribas e os fariseus ficaram lá, falando: quem é este que senta com pecadores? Mas Jesus começou dizendo, ensinando que ele veio para aquele que estava perdido. Jesus não veio para os bons, por isso que a Bíblia fala que todos nós estávamos perdidos. E muitos, como filho, eu não vou falar muito sobre o filho mais velho, mas aquele filho mais velho que achava, né, que fazia tudo que o pai queria, mas nunca usufruía da sua presença. Estava na casa, né, tinha tudo, mas ele falou: eu nunca. Depois, se você continuar a ler a partir do versículo 25, vai falar, 25 ao 32, que o filho fala que estava junto do pai, mas não usufruía das bênçãos. Ele podia fazer muitas coisas, e ele fala: mas eu não transgredi nenhuma das suas ordens. Mas ele não entendeu
o amor de Deus, que tudo era dele também, ele poderia usufruir das bênçãos. E o que eu quero dizer para aqueles que nos ouvem? Não existe um Deus que nos ama. A palavra de Deus diz: pode uma mulher abandonar o seu filho? Infelizmente hoje nós vemos mulheres, pessoas por tantos problemas, sabe, abandonam os seus filhos. Mas a palavra diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu nunca vou abandonar os meus filhos. Deus não nos abandona. Interessante que nós que abandonamos Deus. E esse filho mais novo fez isso. Ele pediu a herança para o pai, sendo que o pai não havia morrido. E nós sabemos que toda a herança é dada após a morte do pai. Nessa parábola, o filho não entendeu o amor do seu pai, que ele estava com um lugar de segurança, um lugar onde tinha tudo, mas ele pediu todos os bens, tudo aquilo que ele achava que era dele, e não valorizou a presença do pai. E às vezes nós, como filhos, também deixamos a presença do pai, ou vamos até o pai por aquilo que ele pode nos dar. Eu quero dizer que quando nós temos o pai, nós temos tudo que ele tem. Mas quando nós vamos com uma intenção de receber só as bênçãos, mas sem valorizar o que Deus fez por nós através do seu Filho, nós estamos deixando de usufruir, porque Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece o teu, o meu coração. Mas nós precisamos ter nesses dias, Vanessa, você que nos ouve, revelação da graça de Deus. Nós precisamos entender que Deus é muito mais, muito melhor do que nós possamos entender ou imaginar, porque a nossa referência de Deus está relacionada à nossa vida que nós tivemos com os nossos pais terrenos. Nossos pais falhou conosco muitas vezes, alguns mais, outros menos. Nós falhamos como pai, nós falhamos como ser humano, e a nossa referência ficou muito ruim quando nós olhamos para nós. E nós não conseguimos entender que nós temos um pai que nos ama em toda a situação. Um Deus que não vai deixar de nos amar. Sabe, mais que nós venhamos pecar e errar, Deus não nos ama menos. Mais que nós possamos fazer boas coisas, Deus não pode amar mais. Porque Deus nos ama com todo o amor que nós não entendemos. É um amor tão grande ao ponto de entregar o seu Filho, dar o seu melhor, como nós lemos em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante que fala que o Filho saiu dessa presença, né, não valorizou, né, ele foi de uma certa forma como nós, ingrato, não teve gratidão, ele deixou o pai e ele foi viver as aventuras ou aquilo que ele pensava ser melhor. Mas no verso 17 fala que ele caiu em si. O filho percebeu que quando ele começou a passar fome, que longe da presença de Deus nós passamos necessidade, porque nada nessa terra é eterno, o dinheiro acaba. A amizade muitas vezes que nós temos é interesseira. Se você está bem, você tem bastante de amigos, bastante pessoas que vêm até você, mas quando você fica na pior, aí que você vai conhecer os verdadeiros amigos ou pessoas que de fato importam com você. É quando você está mal, é quando você está quebrado, é quando você errou, é quando todos apontam o dedo para você. E esse filho caiu em si, e nós precisamos nessa manhã entender que nós precisamos cair em si. Para Deus, se o Senhor me ama tanto, se o Senhor nos amou tanto, o que eu posso responder ao Senhor este amor? Deus quer uma resposta. Qual a resposta que Deus quer? Um coração grato. Ir até Deus não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Porque quando nós temos o Deus que é dono do ouro e da prata, nós não estamos indo por causa do ouro e da prata, porque ouro e prata vai ser perecida nessa terra. Se você tem pouco ou muito dinheiro, vai acabar. Você vai a um funeral, você vê que toda aquela riqueza que a pessoa tinha deixou, não levou nada, só ficou a história da pessoa.
Mas essa pessoa não levou, pelo contrário, as pessoas tiveram que levar este morto, enterrar, nada levou dessa terra. Mas se a pessoa tinha a presença de Deus, se ela entendeu o evangelho da salvação, o amor de Deus na vida dela, e ela aceitou este amor, deu uma resposta a este amor, e nós precisamos cair em si, sabe? O verso 20 fala que o amor de Deus que perdoa, ele tem, sabe, um coração cheio de compaixão. Deus, ele tem compaixão. A Bíblia fala que o pai se compadeceu do filho, quando viu o filho voltando sujo, rasgado, maltrapilho, todo, sabe, não gastou toda a sua herança, pediu antes. Que amor é este? Que um filho pede a herança antes da morte, e depois de tudo isso ter acontecido, ainda ele pega, fala para o seu pai: pai, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos trabalhadores. O pai não fez isso que o filho pediu. O pai fez coisas maravilhosas. O pai o vestiu novamente com roupas limpas, pôs sandálias nos seus pés, pôs anel no seu dedo e matou o melhor novilho que tinha para alegrar. É isso que Deus faz quando nós voltamos para Ele, entendendo esse amor, que Deus, Ele quer realmente que a gente volte para Ele, como essa parábola, entendendo que nós muitas vezes somos como esse filho, que vamos até Deus, ou melhor, pegamos o que queremos e deixamos Deus, deixamos a presença. Quantas vezes Deus nos abençoa com tanta sorte de bênção e nós não valorizamos isso. E nessa manhã que eu quero deixar para vocês que estão nos ouvindo, que Deus nos ama tanto, Ele nos ama tanto, sabe? Não que nós amamos tanto a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para resgatar, restaurar, e que eu e você entenda que Deus nos ama, independentemente do tanto que nós o amamos. Mas quando nós reconhecemos Deus, nós começamos a amar a Deus, e nós devemos pedir a Deus: aumente o meu amor pelo Senhor, aumente o meu entendimento pelo teu amor, pelo teu ato, porque essa terra, o corre nosso, um dia vai cessar, um dia nós vamos parar nessa terra. Mas existe um Deus que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. E esse Jesus Cristo falou: eu vou, Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês todos os dias das vossas vidas, e Ele vai te ensinar todo o caminho que você deve percorrer. Ele tem falado com você, comigo, através de muitas formas, mas muitas vezes nós estamos com os ouvidos fechados. Nós estamos como esse filho novo, só queremos as bênçãos de Deus. Se você tem a bênção de Deus e sair com essas bênçãos, essa bênção vai acabar, porque ela gasta. Esse filho tinha herança, que nem era herança ainda, ele pegou antes do tempo, gastou-se o dinheiro. Mas só na presença de Deus nós temos plenitude e alegria. Amém. Só na presença de Deus nós temos o que de fato nós precisamos, porque Deus sabe do que você e eu precisamos. A Bíblia fala: nós que somos maus, Vanessa, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, Papai querido. Ele sabe das nossas necessidades. Não vá até Deus pelas tuas necessidades. Deus até permite que a gente caia, que a gente passe necessidade, para a gente reconhecer. Isso também é uma forma de amor de Deus. E as pessoas falam: nossa, por que eu estou sofrendo? A Bíblia fala que Deus ama o Filho. Muitas vezes nós somos corrigidos. A correção é para nos trazer de volta. Não é porque Deus não nos ama, é porque Ele nos ama. Se você está sendo corrigido, é porque você é filho, você é filha, e Deus ama você. E nós teríamos que cair em si e voltar. O filho estava perdido, mas ele voltou. Ele voltou ao Pai
para usufruir das bênçãos da sua presença. Sabe, a presença de Deus é realmente mais importante do que os presentes de Deus. Nós precisamos da presença do Pai. Nós precisamos do Espírito Santo. E nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você, entendendo, se você talvez tenha um pouco da característica do filho mais velho, está junto com o Pai, está ali obediente, mas olhando para a sua justiça, para aquilo que você faz e não usufrui daquilo que Deus é. Talvez você esteja como filho novo. Não, eu não quero mais estar aí nessa vida servindo junto com Deus. Não, eu quero viver minha vida. Você vai, mas você vai cair em si lá na frente, porque você é filho. E quando você volta, o Pai já está te esperando. Ele te abraça, Ele te aceita, Ele te perdoa, porque Deus nos ama. Não porque nós merecemos este amor. Nós não merecemos. E nós precisamos nesses dias clamar: Deus, eu preciso de Ti. Eu não sei você, eu falo isso constantemente. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso não só dos Teus favores. Os favores de Deus são consequência da presença de Deus. Não pense, irmãos, não queira ser esperto diante de Deus. Deus conhece nosso coração. Nós não vamos até Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Não devemos fazer isso. Porque se nós recebermos o que nós queremos, nós deixamos Deus. Mas quando você vai até Deus com uma revelação de quem é Deus, mesmo que você não receba nada nessa terra, a palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Um dia todos nós vamos ser retribuídos por Deus, seja na terra ou seja no céu. Por isso a oração do Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso que está no céu, venha a nós o Teu reino. O reino de Deus está entre nós. Jesus Cristo está entre nós, Vanessa. E nós queremos assim encerrar este momento. O meu tempo acho que já está esgotado. E eu queria falar muitas coisas, eu escrevi muitas coisas, tem muitas coisas no coração, mas se tiver uma outra oportunidade. Mas que eu quero deixar bem claro para vocês que nos ouvem, independentemente se você é um católico, se você é um evangélico, se você é da igreja A ou B, não importa. É você entender que Deus amou o mundo, amou todas as pessoas. E a maior prova deste amor foi enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós pecadores. Todos nós, independente de religião, todos pecaram, estavam separados de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós podemos e devemos aceitar este amor nas nossas vidas e dar uma resposta, sendo: Deus, eu quero Te amar. Aumente o entendimento da nossa revelação, pelo grande amor que Deus nos amou, porque esse amor não é só para essa terra, é para a eternidade. Amém, Vanessa? Deus abençoe a cada um, que cada um receba este amor nesta manhã. Amém. Que palavra poderosa, pastor. Que Deus possa ter tocado no fundo do seu coração, que você tenha entendido que Ele te ama muito, independente, né? Se você está acertando ou errando, lembrando que Deus é amor, Deus também é justiça, mas hoje, a palavra hoje é que Deus te ama e que Ele morreu por você naquela cruz. Independente se você está hoje numa situação que às vezes você fala assim: nossa, é impossível, né? É impossível eu receber esse amor. Mas o pastor falou que é possível sim. Gente, vamos atentar àquilo que Deus tem falado conosco. Vamos aprender com Deus, vamos aprender com os seus ensinamentos. A Bíblia, né, pastor? Sim. É o nosso guia. Ele é o nosso alimento do dia a dia. A gente não fica sem se alimentar, né, pastor? Exatamente. Mas a gente também não pode ficar sem alimentar o espiritual. É muito importante, né, pastor? Nos dias de hoje. Só completando, ou melhor, reafirmando o que eu disse, é que nós precisamos ter uma revelação nesses dias, Vanessa. Deixa, amor, o grande problema nosso é que nós não entendemos, nós ficamos cegos e não enxergamos a grandiosidade que é esse amor. E por não entender este amor, nós não retribuímos este amor.
E a maior maneira de retribuir não é com os nossos atos, porque todo o ato já foi feito na cruz para nos resgatar, né? A salvação não é pelas nossas obras, mas é uma atitude de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque se eu não fizer isso, não é uma religião que vai resolver o nosso problema. Não é um pastor, não é um padre, não é nada nessa terra. Mas é através do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos a vida eterna. Essa é a prova do maior amor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, algo que eu quero só enfatizar aqui. Que Deus aumente o entendimento, a revelação sobrenatural mesmo. Não é apenas algo que nós tentamos achar, olhar as referências deste mundo. Não. Mas olhar para a palavra e falar, Deus me ama. Deus me ama de verdade. Não é porque eu mereço. Não é porque nós merecemos. Porque nós não merecemos este amor. Porque nós, ainda sendo pecadores, Ele morreu por nós. Amém. Aleluia. Vamos aproveitar, em vez de louvor, hoje eu vou fazer algo diferente, porque foi interessante essa conversa. Hoje nós precisamos ter mais um coração mais grato e mais sincero perante Deus, né, Theo? Sim. Como também a gente conversa com o nosso amigo ou com o nosso pastor, nós devemos conversar com Deus, não é mesmo? Exatamente. E eu gostaria de deixar com vocês uma reflexão aqui do Bom Diário, que diz assim, João 3,16. Interessante, né? Deus faz tudo perfeito. Respondendo ao amor de Deus, esse é o tema do Bom Diário. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou tanto que deu seu Filho. Jesus nos amou tanto que deu sua vida. Fez isso para que pudéssemos estar sempre perto de Deus e viver com Ele na eternidade. Fez isso para que pudéssemos encontrar cura e integridade para o corpo, a alma, o espírito. Isso é amor verdadeiro. Jesus lembrou a Nicodemos as constantes queixas dos israelitas ao peregrinarem no deserto. Como punição, Deus enviou as serpentes ao acampamento. Entretanto, também tomou providências para que confiassem nele. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Números 21:8. Jesus estava fazendo uma analogia, referindo-se à sua morte iminente na cruz. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João 3:14-15. Jesus morreu para nos salvar e fez não por merecermos, ou termos sido boas pessoas, ou por causa das dificuldades da vida, mas porque Ele nos ama. Jesus fez muito por nós. E tudo que Ele pede em troca é que olhemos para Ele e o exaltemos. Deus ama o mundo inteiro. Esse tipo de amor requer uma resposta. Glória a Deus, aleluia. É um convite maravilhoso que devemos aceitar ou rejeitar. A rejeição pode dar-se de várias formas. A aceitação, porém, só se dá de uma maneira: crer em seu Filho Jesus. Tudo o que nos cabe para responder ao grande amor de Deus é dizer: Jesus, creio que morreste na cruz para dar-me o perdão dos pecados e a vida eterna contigo. Responderei o teu grande amor, louvando-te, amando-te para sempre. Jesus, é tão difícil compreender um amor tão grande como o teu. Peço que me ajude a entregar minha vida completamente a Ti. E neste momento, eu vou pedir para o pastor orar por você desta manhã. Orar pela sua causa. Às vezes, se você está aí desanimado, com depressão, com a saúde, está enfermo, está no hospital, está nos ouvindo, está num processo de divórcio,
Ou às vezes você está querendo até tirar a sua vida. Nesta manhã Deus está falando que Ele te ama muito. Jesus. E se você ouvir a voz do Espírito Santo, volte ao caminho, volte ao Pai, porque Ele é a luz, Ele é a salvação. Amém. É Ele que transforma a minha vida, transformou a minha, transformou a do céu, a do Luiz, a sua. É Ele que pode fazer isso por você. É verdade, Jesus. Se você nessa manhã está passando uma luta terrível, muitas vezes você também pensa: Jesus, você está me olhando, você está me vendo, Deus. Eu preciso de Ti, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma solução, eu não aguento mais. Jesus. Pastor, ore por essas pessoas que estão nos ouvindo. Amém, amém. Nome Eu de quero ler um Jesus. versículo aqui. A palavra de Deus fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Sim, Jesus. Amém. Nós cremos que o Senhor é a resposta de todas as Aleluia. coisas, todas as perguntas, todas as situações que nós temos vivido e visto e andado neste mundo, e tantas coisas, ó Deus, têm acontecido. Mas a Tua palavra nos dá um convite esta manhã: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Ah, Deus, o Teu jugo é leve, o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave. Ah, Deus tem uma proposta para mim e para você nesta manhã. E a proposta de Deus é que nós venhamos e nos entreguemos a Ele, entregar o nosso caminho, confiar nele. O mais Ele vai fazer. Que o Senhor esteja nesta manhã curando os nossos corações, aumentando a revelação de quem Tu és. O Senhor é o Deus que nos ama. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes nós buscamos as coisas, mas não buscamos o reino de Deus? A palavra de Deus fala para você nesta manhã: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que te vê em secreto, e teu Pai vai ali te recompensar. Nós temos um Pai, nós temos um Deus que nos ama. Por isso nesta manhã Deus esteja trazendo esse entendimento em cada coração. Como a Vanessa já disse, que pessoas sejam curadas nessa manhã, pessoas sejam tocadas pelo Teu poder, que pessoas sejam renovadas nessa manhã, a mente, o coração, a alma, o espírito, o físico, recebam cura nesta manhã. Aleluia. Recebam o poder do Espírito Santo, que Deus o ajude a vencer as lutas, as perguntas que muitas vezes não existem respostas, mas a resposta está em Jesus. Aleluia. Que você receba as suas respostas. Aleluia. Aos pés de Jesus. Ah, Jesus, que o Senhor esteja, Deus, manifestando nessa manhã em cada coração. Manifeste a Tua graça, o Teu amor. Sim, Jesus, abençoe cada ouvinte. Muito obrigado pela Tua presença que está neste lugar. Nós podemos sentir o Teu amor. Oh Deus, obrigado pelo Teu amor. Que o Senhor aumente a compreensão. O Teu amor não tem como ser aumentado, mas a nossa compreensão precisa ser aumentada, para que a gente ame mais ainda o Senhor. Amém. Que nós sejamos mais devotos ao nosso Deus e Jesus Cristo e Senhor, e realmente Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Pai, amém. Eu continuo a oração. Te peço pela mãe da Magali, Senhor, amém, que está no hospital com câncer. Sim, Jesus, toque ela. Pai, os médicos foram tão duros com ela, Senhor. Pai, toque, Pai, eu não sei o nome dela, mas a Michele pediu oração. Jesus. E quando alguém pede oração para um filho, nós devemos orar. Jesus. Pai, entra com providência, faça a Tua vontade. Eu não sei o estágio do câncer, aonde é, mas o Senhor a conhece. Sim, Jesus. Coloca agora, Pai, as Tuas mãos poderosas. Amém, Pai. Jesus. Também, Pai, te peço pela Magali, dê forças para a filha do Senhor, que ela venha, Pai, agora se agarrar a Ti
e pedir, Pai, para o Senhor um milagre. Sim, Jesus. Que através disso também ela possa te conhecer, Pai. Sim, em nome Jesus. de Jesus. É, O Senhor Jesus. sabe de todas as coisas. Sim, Jesus. O Senhor opera de maneiras sobrenaturais, Jesus. Pai. E que nesta manhã ela venha agora sentir, Senhor, o bálsamo de Gileade na vida dela. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, porque o médico Jesus. dos médicos é o Senhor, Pai. Jesus. Coloco diante de Ti as pessoas que estão se recuperando do Covid. Sim, Pai, a Jesus. Cíntia, Pai, que o coração dela ainda continua inflamado, que o Senhor possa fazer um milagre ali no seu Deus. coração, dê forças Jesus, para ela, dê manifestando energia, graça. guarda o seu esposo, Pai, ali fazendo o trabalho do Tetelestai também, Pai, do lançamento que teve na língua Guarani. Obrigada aqui, porque tem pessoas missionárias também, Senhor, que o Senhor possa estar sustentando, Amém, Pai, Jesus. levantando pessoas para ajudar, Senhor. Protege eles, Pai, no campo, Sim, nas Jesus. igrejas, aonde eles estiverem, Senhor. Abençoa esse Deus. ministério, Pai. Sim, Abençoa a Jesus. saúde de cada um, aqueles que têm Oh, filhos também, Jesus. Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando cada missionário neste mundo afora. Amém, Jesus. Nós oramos por eles, oramos pelas igrejas, Amém, que possamos Jesus. ter nesse ano, Pai, posicionamento, Amém, que possamos Jesus. ser corajosos, Pai. Amém, Jesus. Que possamos lutar pela nossa família, É, Senhor. Jesus. Nós te louvamos, Pai, nesta manhã, É, pela Jesus. oportunidade de falar do teu amor. Amém, Jesus. Você agora que gostaria também de entregar a sua vida a Jesus, porque você entendeu que Ele te ama muito. Faça essa oração simples comigo. Você está aí, ninguém está perto de você, só está você e Jesus. Coloque a mão no seu coração e fala: Jesus, Senhor Deus, nesta manhã eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu preciso do seu perdão. Pai, por favor, eu me arrependo profundamente de tentar viver sem o Senhor. Que o Senhor possa fazer morada no meu coração. Amém, Jesus. E eu recebo a salvação e o perdão que só existe no Senhor. Amém, Jesus. Eu recebo a vida eterna em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. E você que também está longe dos caminhos do Senhor, conhece a palavra de Deus e gostaria nesta manhã de voltar como aquele filho pródigo voltou ao Pai. Faça essa oração comigo, uma oração simples, uma oração que seja do coração verdadeira. Deus Pai, e eu que andei contigo, mas perdi as minhas forças, me esfriei, perdi o meu ânimo. Hoje eu volto arrependido para a casa do meu Pai. Me recebe, meu Pai. Como um filho pródigo eu volto. Sim, Jesus. Obrigada, Deus, por me receber. Em teu nome eu oro. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que manhã extraordinária. Que manhã extraordinária. Vamos, antes de ouvir o louvor do Isaías Saad e Aluma Eupídio, Inexplicável Amor, eu troquei a ordem, tá? Eu gostaria de agradecer você que me ouve, você que nos ouve, eu ouvi o pastor. Nesta manhã, nós agradecemos a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, por esse tempo tão especial. Aleluia. Que fala aos nossos corações todas as manhãs. Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade também, o convite que você aceitou, Theo, né? O Theo teve essa manhã, estar essa manhã conosco. Obrigada realmente por deslocar, né, do seu serviço, da sua casa e vir falar aos nossos corações através da palavra de Deus. Amém. E que Deus continue abençoando a tua casa, Amém. a tua filha, o seu ministério, o seu trabalho, Amém. tudo aquilo que você colocar a mão possa continuar prosperando em Amém. nome de Glória a Jesus. Deus. E que você, a sua casa e nossa família, vamos declarar que nós serviremos ao Senhor até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer, viu, pastor? Amém. Eu quero fazer um agradecimento primeiro a Deus. Realmente a gente fica tocado, né? A emoção, Vanessa aí. Eu creio que a presença de Deus está muito forte. Eu percebo, sabe, irmãos, algo que eu quero só, antes de fazer um agradecimento rapidinho, Vanessa.
é que nós não podemos andar por vista. Não podemos andar porque nós vemos, pelas nossas experiências, pelos nossos fracassos, pelos nossos erros. Mas se nós vamos olhar pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Amém. E deixar as coisas que para trás ficaram e continuar a caminhada. Amém. Eu quero agradecer por esse momento, assim, sabe, de estar aqui nesse estúdio, Luiz, né, que nos convidou, a Vanessa. E eu fico feliz de ser útil para, espero que eu tenha sido útil, né? Não sou eu, mas é a palavra de Deus através da minha vida, né? Falando, mas eu não estou falando nada de mim, estou falando da palavra. E a palavra é poderosa para fazer infinitamente mais, sabe? Deus tem muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então, o que eu quero agradecer a Deus, que você faça essa oração no seu dia a dia. Aumente a revelação do teu amor no meu coração. Porque quando nós entendemos, nós amamos. Amém. Nós não amamos porque às vezes nós não conhecemos de fato como Ele é. Deus é amor. Maravilhoso, né? Muito obrigado a todos. Que Deus possa abençoar cada um. Amém. Glória a Deus. E nós vamos encerrar ouvindo o louvor então dos Isaías Saad e Luma Eupídio. Inexplicável amor. Graça e paz. Deus os abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, temos um Pai. Ah, Pai querido.